comentário aqui da Camila, ela falou assim, por favor, sei que muitos já fizeram essa pergunta, mas preciso muito saber, o muito está bem grande. Como tomar pai e mãe? Eu sou adotiva, meus pais adotivos já faleceram. Como fazer isso? Os pais adotivos faleceram, os biológicos, os adotivos, né? Na verdade, a pergunta, Camila, é como tomar pai e mãe no caso dos pais adotivos ou os pais que te deram a vida? Porque são 4 pais, né? 2 pais e 2 mães. Olha como a Isa é uma excelente aluna, né, gente? É isso mesmo, assim, porque a gente tende, no caso de adoção, a gente tende não, né? Não vou generalizar, não. Mas quando a gente olha para uma constelação, a gente tem que olhar para os pais biológicos, como os pais que deram a vida. A vida foi gerada através dos pais biológicos, não importa a circunstância, não importa a maneira, não importa tudo o que aconteceu, não importa como que foi esse processo de adoção, não importa. A gente tem que enxergar os nossos pais biológicos como eles sendo quem nos possibilitaram de estar aqui hoje. Se não existissem os pais biológicos, a gente não estaria aqui hoje. É claro que os pais adotivos também têm um lugar, né? E é claro que a gente também tem que aprender a olhar para os pais adotivos com gratidão, mas a gente tem que primeiro sempre ter gratidão pelos pais biológicos. E isso pode ser muito difícil mesmo. Depende, né, de cada situação, de como a gente cresceu e como que a nossa vida se desenrolou. Mas o primeiro passo é gratidão. O primeiro passo é a gente se sentir pequeno perto da grandeza que foi o ato deles de nos trazerem a vida. Se a gente tem, e aí eu estou falando, Camila, eu estou usando como exemplo, né, não conheço a sua história, mas se a gente tem uma situação dos pais biológicos que não ficaram com a gente desde quando a gente é pequena, imagina a dor dessa mãe que teve um filho e que não pôde ficar com aquele filho, carregou aquele filho por 8, 9 meses e não pôde ficar. Ah, mas ela escolheu não ficar, ela me abandonou ou me doou. A gente não sabe os sentimentos que passaram na cabeça, a gente não é ela. Né? Ela teve todas as dores, todas as circunstâncias e todas as, como eu posso dizer, todos os sentimentos, todo o amor, né, que fluiu por ela quando ela estava gerando uma vida. Então, é a gente olhar para a mãe biológica com essa gratidão de não ter interrompido a gravidez, de não ter, enfim, de ter recebido a gente. É a mesma coisa o pai. O pai também tem um papel importante, a mãe sozinha não consegue ter o filho, então o pai também tem um papel importante, e a gente não sabe todas as circunstâncias, a gente não sabe os sentimentos, a gente nunca sabe. O que a gente tem que fazer, então, é olhar com gratidão, e realmente esse é o primeiro passo. Quando você fala, né, de como tomar os pais, o primeiro passo é olhar com gratidão, mas essa gratidão que eu digo sincera. Quando eu falo sobre isso, eu até me emociono muito quando eu falo sobre constelação, porque quando a gente se conecta com a nossa alma, com o nosso centro, a gente começa a perceber, e a gente tem empatia, a gente começa a perceber que as pessoas, elas têm os seus sentimentos, têm as suas dores, sem querer, às vezes elas estão equilibrando questões do seu sistema familiar, que eu digo sem querer inconscientemente. Então, às vezes, o fato de ter dado para adoção é porque existia esse padrão na família, então vou fazer igual, ou não tem condição na família, eu vou fazer igual. Então, tudo isso acontece dentro de um indivíduo. E quando a gente olha o indivíduo, né, o ser humano, e com empatia, a gente fala, poxa, ele fez o melhor que ele podia. E assim eu consigo, então, ter gratidão, né, me colocar num lugar sem julgamento. Porque normalmente a primeira coisa é a gente julgar, né? Normalmente a primeira coisa é, não fez isso, não fez aquilo, é a gente ter raiva, ter culpa, enfim, uma série de coisas. A Isabel está falando aqui que tomar os pais da forma que vieram é aceitação. Exato, é isso mesmo. Que bom que vocês, né, já estão sabendo. E é muito bom, assim, a gente ver a expansão da constelação, né? A gente perceber como
a gente vem falando cada vez mais sobre constelação familiar, porque é uma cura muito grande, parece que é até um acelerador, né, a gente falando sobre tantas outras práticas, né, de Theta Healing, Reiki, antigamente a gente só ouvia Reiki, agora tem tantas outras coisas, tantas outras práticas que parece que é um acelerador de cura mesmo, a gente está precisando disso nesse momento. E a constelação familiar é algo, assim, muito poderoso, né? Não sei se tem alguém que nunca participou. Recomendo participar de uma constelação em grupo, recomendo, às vezes, fazer a sua própria constelação, né? No seu momento você vai sentir que é o momento para você, mas é realmente buscar ter um olhar diferente para a vida, para as questões, né? Sem julgamento, ou seja, a gente está crescendo mesmo, né? Enquanto ser humano. Eu queria fazer um complemento aqui, que me tocou aqui em relação à Camila, que quando a gente tem, né, pais adotivos, a gente considera como nossos verdadeiros pais os adotivos, porque foram os que nos criaram, que nos ensinaram tudo que a gente sabe, né, tentando entender um pouquinho da vida da Camila. Só que na constelação, a gente vai honrar ali quem nos deu a vida, que são os pais biológicos, né? Então, é claro que tem todo o agradecimento, o carinho e a afeição pelos adotivos, né? Só que no processo você pode visualizar os 4, né, como pais, mas os pais biológicos que te deram a vida, né? Então, é importante honrar quem deu a vida, porque eles vieram antes, e através deles que você está aqui. Então, eu acho que seria mais ou menos esse o raciocínio, assim, pensando aqui na colocação dela e complementando, né, o que a Ju já explicou. Porque a gente, quando me colocando no lugar, né, penso se eu tivesse sido uma criança adotada. No primeiro momento vem um sentimento de rejeição muito grande, né? Eu fui rejeitada pelos meus pais, eles não me quiseram. Então, as pessoas que me quiseram e me acolheram e me receberam como filha foram meus pais adotivos. Então, o tomar pai e mãe é para esses pais que, para você, criança, se sentiu rejeitada. Eu acho que eu, né, pegando se eu fosse atender uma mamãe com uma situação assim, eu iria por esse caminho. Aí me fala, Ju, se é mais ou menos assim. A gente mistura os conceitos, mas acho que de certa maneira se complementam, porque a constelação ela vai muito profundo. Então, quando a gente fala sobre... Olha que interessante, a gente está falando de relacionamento com os pais, a gente está transformando essa live num tema tão delicado e tão bonito, né? Que é essa relação de adoção. O que o Bert fala é que algumas vezes a criança que foi adotada... A primeira coisa que o Bert diz sobre adoção é que a criança não deveria sair do seu sistema familiar. Então, se os pais não têm condição de cuidar da criança, se os pais faleceram ou qualquer coisa, deveria ir para um tio, para o avó, para alguém do sistema. Quando isso não acontece, aconteceu a adoção, ok, existe uma dificuldade muito grande da pessoa, da criança ou do adulto, né, que foi adotado, de seguir para a vida. Por quê? Porque inconscientemente, é aí que entra a profundidade da constelação. Existe, como você fala, Isa, a questão da rejeição, mas ela ainda é numa camada menos profunda. Na camada mais profunda é que inconscientemente a criança, a pessoa que foi adotada, ela ainda espera pelos pais biológicos. Então, no fundo, lá no fundo, ela espera que os pais venham buscá-la. E é uma questão muito inconsciente, mesmo como eu falei, aquele amor infantil, e isso faz com que a pessoa não vá para a vida. Ela fica esperando, né? Inconscientemente está lá parada esperando. E aí,
Então, para que a criança, a pessoa que foi adotada, consiga ir para a vida, ela precisa fazer um movimento muito difícil, muito, muito, muito difícil, muito profundo, que é renunciar aos pais. É tomar os pais com amor, com gratidão, mas renunciar e falar, eu deixo vocês seguirem a vida de vocês e eu não espero mais por vocês. Só que isso não é assim, né? Estou conversando, vou lá e falo isso. Não, isso é realmente num processo muito profundo de você estar no seu lugar, estar no seu centro, você conseguir representar isso, seja através dos bonecos, seja numa constelação em grupo com pessoas, e aí você consegue sentir toda essa energia de qual que é o seu lugar, qual que é o lugar dos seus pais, e você então renunciar. Esse é o processo que o Bert fala sobre adoção e sobre a gente conseguir seguir a nossa vida. Como a pergunta da Camila, né, foi sobre tomar os pais, eu respondi sobre tomar os pais, olhar para os pais biológicos, porque esses são os pais. Os pais adotivos também, claro, têm um papel importante, como você falou, foi quem criou, foi quem ficou, foi quem escolheu ficar com você, com a criança, né, com o adulto adotado. Então, eles também têm um lugar, mas eles têm um lugar mais de tutores. Então, precisa existir o lugar dos pais biológicos. E, muitas vezes, quando a gente faz constelação, em que o processo de adoção não foi um processo legal que eu digo, realmente que seguiu todas as etapas, né, que todo o processo como ele tem que seguir na justiça, porque existe a adoção à brasileira, né? Você sabe que tem alguém que não vai conseguir ficar com o filho, não vai ter chance de criar, e tem alguém que está querendo ter filho, vai lá na maternidade, registra. Já vi muitos casos assim, já constelei pessoas que tinham casos assim. E aí eu até ouvi dizer que esse é o termo adoção à brasileira, que é dar um jeito, né? Quando você vê alguns casos assim, os pais adotivos, de novo, sem julgamento nenhum, eu estou dizendo da observação, né? Os pais adotivos, às vezes, eles buscam aquela criança para tampar um buraco, não para ter um filho, né? É para tampar um buraco de algo que não existia naquela relação. Então, a criança, além de sentir que ela não tem os pais biológicos junto com ela sente que ela tem uma função específica para os tutores ou para os pais adotivos. E isso tudo que eu estou falando, gente, é com muito cuidado, sem julgamento, e porque é tudo muito inconsciente, são processos inconscientes de todos os envolvidos. Ninguém vai lá e fala, eu sou malvado, eu quero fazer isso, quero roubar essa criança para mim, ou, eu sou malvado, quero abandonar, ou eu não tenho a gratidão pelos meus pais, eu vou renunciar. Não, isso é tudo muito profundo, então é com muito cuidado que a gente fala, e muito amor que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Mas é o processo inconsciente que sabe, que acontece quando a gente fala sobre adoção. Pode falar, Isa. Na hora que aparecem questões nos atendimentos, a gente conduz, né, em forma de perguntas, para que a cliente vá sinalizando o que ela sente, né, quando ela olha para o pai, o que ela sente quando ela olha para a mãe, o que aquela situação transmite para ela ou provocou nela. Então, ela vai conduzindo, né, de acordo com o que ela trouxe para aquele momento. Então, essa análise em cima de uma colocação de uma pergunta aqui, ela fica bem raso, perto do que é na profundidade durante uma sessão de constelação. Claro, claro. Que é conduzida em conjunto, né? O constelador, ele está ali para facilitar através das perguntas, para que o constelado encontre as respostas e vá desvendando todo esse emaranhado que ele está passando. Então, é muito importante falar isso, porque às vezes a gente está aqui falando de acordo com as ordens e de todo o conhecimento, né, que a Ju tem até muito mais do que eu, sou aprendiz, só que vai depender muito do constelado, do que ele está trazendo ali para aquela situação, né? Isso, a gente, enquanto constelador, a gente sente de uma maneira muito intuitiva qual que é a resposta, a gente sente onde está o nó, a gente sente onde está o emaranhado. Às vezes o constelado não consegue enxergar,
Então, a gente vai, como a Isa falou, a gente vai facilitando esse processo. E a gente também sente que às vezes não dá. E quando a gente sente que não dá, a gente pode simplesmente deixar um olhar atuar. O constelado pode só olhar aquela situação e ficar com uma interrogação na cabeça e falar, gente, o que está acontecendo aqui? Mas algo está modificando dentro dele. Por quê? Porque a energia, né? O olhar, o simples olhar modifica. Então, quando você olha, você vai já trazendo à consciência algumas questões, alguns nós, alguns temas que ficaram ali parados. Então, é muito importante o papel do constelador desse respeito e dessa condução, né? De como você fazer um processo que não vai ferir o outro, que não vai... E também não é só questão de ferir, claro que é também essa preocupação, mas é também para fazer a pessoa chegar no essencial. Porque se a gente responde tudo, fica muito no racional. Então, se a gente mostra, se a gente fala, o caminho é por aqui, e a gente vai perguntando, como a Isa falou, ela mesma vai chegando no essencial, que é o importante que precisa ser visto, e que precisa ser soltado, né? A gente fala muito de emaranhamentos, porque são nós de energia que estão lá, e a gente vai soltando esses nós durante o processo de constelação.